Me pediram para falar sobre o remorso. O remorso é uma coisa positiva? É bom ficar se remoendo? O ser humano cresce com isso, ele melhora, ele trabalha suas aptidões interiores, ele consegue purificar o seu íntimo através do remorso? Não. O ser humano melhora, o ser humano se desenvolve por meio do arrependimento. Quando o ser humano se arrepende e sente dentro dele a necessidade de mudar para não cair nos mesmos erros, ele consegue dar um passo adiante e se desenvolve. Mas quando o indivíduo fica se remoendo, quando ele cai em autoacusações e não consegue mais sair disso, ele não consegue obter ganho algum. Porque o remorso em si, ele é como um torvelinho, é como um círculo vicioso. É como um redemoinho, onde o ser humano vai cada vez mais para o fundo. Porque o remorso, ele não é um sentimento, ele não é uma atitude do espírito, mas sim da mente. Quem fica se remoendo está ainda na mente. Fica se acusando e não consegue se perdoar. Então o remorso é isso, quando o ser humano não se perdoa, quando ele fica se acusando e não consegue sair deste redemoinho de acusações, onde ele fica girando, sem sair do lugar. E isso é algo negativo, é algo da mente, do cabeção, do raciocínio. O espírito não cai nisso. O espírito não fica se remoendo. Quando o ser humano erra, quando o ser humano cai, quando ele tropeça, quando ele peca, é porque o espírito cochilou. O excesso de mente encobriu o espírito, assim o ser humano não conseguiu ouvir a sua intuição, não conseguiu vigiar e orar suficientemente e por isso errou. Mas quando o espírito novamente recobra a sua força, a sua vontade, o bom ânimo, a determinação, indicando o caminho intuitivamente para o ser humano, depois de um erro, o espírito não fica se remoendo, porque para ele a vida é movimento e a vida segue sempre adiante. Enquanto que quem fica se remoendo, ele não segue adiante. Ele permanece preso aos seus erros porque não consegue se perdoar. Então é necessário se perdoar. Claro, não é bom quando erramos. Ninguém gosta de errar e ter que aceitar que errou, ter que concordar que errou. Isso fere, de certa forma, a nossa autoestima, quando temos que admitir que erramos. Mas quando admitimos que erramos e não ficamos nos acusando, e não ficamos remoendo isso, nós seguimos adiante. Porque a vida é movimento. O ser humano não pode parar num ponto fixo e ficar gravitando em torno de um erro do qual ele não se perdoa. Quem fica gravitando em torno de um erro do qual não se perdoa, ele não consegue seguir adiante. E o remorso é isso. É algo típico de pessoas excessivamente intelectivas,
racionais, que usam apenas a razão, que querem racionalizar tudo. E compreendamos que a capacidade de compreensão da razão é muito pequena. Não é a razão que compreende a vida, mas sim o espírito por meio da intuição. E quem é uma pessoa intuitivamente desperta, compreende que a vida tem seus altos e baixos, que erramos, que tropeçamos, que pecamos vez ou outra por causa do vacilo, porque não promovemos a vigília no grau suficiente que devemos praticar, e por isso então cometemos os erros, mas o Espírito, por sua vez, também impulsiona o ser humano a se libertar disso tudo. Alguém que fica se remoendo, ele não se liberta dos erros. Ele continua ali na mesma frequência, se acusando, se culpando, se julgando e se condenando. Então, uma pessoa que tem muitos remorsos, ela se condena e não se perdoa. E isso é errado. Nós temos que dar uma chance para nós mesmos. Isso não significa sermos levianos, promíscuos, libertinos e decadentes. Significa que a vida segue. Depois de um erro, é necessário se arrepender, é necessário reconhecer por que e onde erramos, mas é preciso erguer a cabeça e olhar para além do erro. Uma pessoa que fica se remoendo, ela não olha para além do erro. Ela continua na mesma frequência do erro. E o ato dela ficar se remoendo, muitas vezes, é por medo de cair no mesmo erro. É por medo de cair no mesmo erro. Ou é uma pessoa muito perfeccionista. Pessoas perfeccionistas não se perdoam, querem fazer tudo certinho. Sim, precisamos agir corretamente na vida, mas sem perfeccionismo, porque o próprio perfeccionismo, ele vem do cabeção, vem da razão, do cérebro, dessa mente presa e bitolada que não enxerga para além da sua capacidade de dissecar as situações da vida. Então, uma pessoa que fica se remoendo, ela fica dissecando os seus erros. Como alguém que disseca um cadáver tentando encontrar ali algo de útil, sendo que o cadáver é a morte, o cadáver está morto, não há o que tirar do cadáver. Então é preciso sim se arrepender, é preciso ser sincero consigo mesmo, colocar o dedo na ferida, admitir o erro, reconhecer o erro, mas não ficar se remoendo. Se o ser humano ficar se remoendo, se ele se enterrar num mar de remorsos, ele não consegue se libertar, ele não consegue crescer, ele não consegue se desenvolver, porque apenas pessoas leves e livres se desenvolvem. E ser leve e livre significa não ficar se remoendo, mas reconhecer os erros, admiti-los e seguir adiante na estrada da vida, se perdoando a si mesmo. Porque pessoas orgulhosas e perfeccionistas têm dificuldades para se perdoar a si mesmas. Isso vocês podem observar. Os perfeccionistas e orgulhosos não conseguem se perdoar a si mesmos. Ficam remoendo os seus erros. Vivem nessa sepultura de remorsos, onde o ser humano se enterra a si mesmo.
E esta não é uma estratégia viável nessa vida. O ser humano precisa ser livre acima de tudo. E se libertar dos seus erros significa se perdoar também. Alguém que não se perdoa não se liberta dos erros, permanece preso aos erros, se acusando continuamente. E quem se acusa continuamente tem medo de cair nos mesmos erros e fica se remoendo. E isso não permite a libertação. Então pensemos sobre isso. O ser humano deve se arrepender. A capacidade de arrepender-se e de pedir perdão para os outros é uma alta qualidade. Mas ficar se remoendo não é uma qualidade. O remorso não é uma qualidade. É um defeito. É um defeito daquele que gravita em torno dos mesmos erros, se acusando a si mesmo, continuamente, constantemente, sem conseguir seguir adiante na escada da vida, né? Ou na estrada da vida, ou na escada, ou na escadaria da vida, onde vamos subindo, ou na estrada onde seguimos adiante. Então o ser humano precisa reconhecer os seus erros, ele precisa se arrepender, precisa perdoar o próximo, precisa se perdoar a si mesmo, precisa rever os seus conceitos quando está errado, mas não ficar se remoendo, porque o remorso ele não liberta e não permite ascensão, mas faz com que o ser humano afunde, faz com que o ser humano afunde nos mesmos erros, por meio de acusações que tornam o ser humano limitado existencialmente. Essas acusações geram o medo, o temor. E o ser humano não deve viver com medo. O ser humano precisa viver de forma destemida. Ele precisa sim respeitar as leis espirituais, a vontade do Criador, precisa conhecer as leis espirituais e compreender que tudo tem consequências nesta vida, mas não viver com medo. É preciso ser corajoso. E somente pessoas que reconhecem seus erros e se perdoam a si mesmas são corajosas. Já aqueles que ficam se remoendo não são corajosos, são medrosos. Aquele que vive muito se acusando, ele é um medroso no fim das contas. Ele se acusa porque tem medo de cair nos mesmos erros. E fica aí se remoendo. E o remorso, ele é um defeito, não é uma qualidade. O arrependimento é uma qualidade. O perdão é uma qualidade. Mas o remorso é um defeito daquele que ainda está preso e teme em demasia os seus próprios erros. E por isso fica se remoendo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!